Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossos estudos nessa doutrina tão maravilhosa que é o Espiritismo. Vamos continuar firmes no propósito, com foco, com determinação, com abnegação, com devotamento. Vamos firme na luta. Essa doutrina que tanto nos conforta. Vamos deixar estereótipos, dogmas de lado. Vamos raciocinar, vamos nos completar, vamos crescer, vamos evoluir nessa ciência moral que é o Espiritismo. Vamos em busca de si mesmo, de nos melhorarmos, de crescermos, de sermos melhores. Essa é a proposta da ciência chamada Espiritismo, né? Kardec, já nas revistas espíritas, dizia que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, bem como a relação deles, dos espíritos, com o mundo corporal. Olha a visão ampla, limpa, raciocinada, cristalina de Kardec, que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem, do destino dos espíritos e a relação do mundo espiritual com o mundo corporal. Fazendo assim, com objetivo, com foco, a gente vai treinando a nossa mente ao raciocínio lógico de um Pai divino, de um Pai maravilhoso, de um Pai perfeito, que faz as suas leis imutáveis, sem distinção, sem preterir, sem preferir. Pelo contrário, deu a vida aos seus filhos espíritos para eles terem liberdade plena de tudo. Que haja luz nos nossos conhecimentos, que haja luz nos nossos estudos. Vamos em frente. O Livro dos Espíritos, pergunta número 200. Que número 200? Né? A pergunta 200. É o item 4 do capítulo Pluralidade das Existências. Pegue seu livrinho, a sua água e vamos começar. A primeira pergunta do dia de hoje, a pergunta número 200, é se os espíritos têm sexo, tá? As pessoas às vezes perguntam isso porque elas sempre observam o nosso mundo material, né? Essa capa, essa vestimenta biológica, fisiológica, material, essa vestimenta carnal em que Deus criou o corpo feminino e o corpo masculino, né? Essa soma material de homem e de mulher. E fica a dúvida, ou nesta época havia dúvida, ainda hoje há, imagina nessa época da codificação do livro, que as pessoas se perguntavam se os espíritos têm sexo, tá? Então, primeiramente, a gente tem que observar que o espírito, na sua essência, livre do perispírito, ele não tem forma, ele não tem uma forma definida, ele não tem órgãos. Os órgãos são os corporais, que o espírito se manifesta através do corpo e através dos órgãos do corpo. Visão, olfato, digestão, locomoção, através da mente, que comanda todo o sistema central do corpo. O espírito, ele livre do corpo e sem o perispírito que ele arrasta com ele para as diversas dimensões dos vários planetas, ele não tem forma, ele não tem olho, ele não tem boca, ele não tem ouvido, ele não tem membros. Ele é um princípio inteligente, uma centelha divina. É o que foi nos dado conhecer, é o que foi permitido explicar. O formato e o órgão sexual ou o sexo dos espíritos, ele vem determinado no processo reencarnatório. Neste planeta, chamado Terra, a vestimenta carnal, o envoltório carnal, é o masculino e o feminino. E através do corpo carnal, nasce outro corpo carnal. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu costumo brincar nas nossas aulas de que espírito não nasce de espírito. Na espiritualidade, o espírito não faz sexo, o espírito não faz amor com outro espírito e nasce um espíritozinho.
né? No nosso caso seria um espíritozinho de porco, né? Bem atrasadinho. Esse espírito não tem sexo. O espírito não faz amor com outro espírito. Quer dizer, o espírito não procede do espírito. Só o corpo que procede do corpo. Nós, homem e mulher, emprestamos a carga genética para a geração de um corpo carnal, onde o espírito sem sexo se acopla nele. Nós já falamos sobre isso. A pergunta número 200 vem dizer para nós, vem trazer esse esclarecimento, de que não há sexo como a gente entende, porque o sexo depende da constituição orgânica. A vestimenta orgânica é o aparelho, é a grosseria da matéria, vamos dizer assim, né? Eu costumo também dizer que nosso processo reprodutor, né, de nascimento aqui da carne é muito ancestral comparado aos mundos evolutivos, aos mundos mais evoluídos. A gente hoje já tem experiência, a gente já tem experiência de fetos sendo gerados fora do útero, por exemplo. Mas vamos deixar isso para um segundo plano. Então, o sexo depende da constituição orgânica. Não, os espíritos não têm sexo como a gente acha ou achamos que seja igual aqui na Terra. Há entre eles o amor, a simpatia e a afinidade de sentimentos. São baseados na afinidade de sentimentos. Então nós podemos concluir daí na 201, na seguinte, que o espírito que animou o corpo de um homem pode também animar o de uma mulher ou vice-versa. Porque os espíritos que animam o corpo de um homem ou um corpo de uma mulher ao reencarnar são os mesmos. E no caso dele se reprogramar, se reprogramar para reencarnar, para voltar na carne, com o estudo que é feito na espiritualidade, é levado em conta qual o corpo que seria mais ideal, qual o sexo determinado para aquela pessoa agir e desenvolver aquela prova ou aquela expiação. Então, os espíritos estão livres dessa determinação orgânica de macho e de fêmea. Desculpa os termos, mas é que fique bem esclarecido. A 202 diz: quando somos espíritos, preferimos encarnar num corpo de homem ou de uma mulher. Como eu acabei de antecipar, isso não importa, esta preferência não importa, depende das provas que a gente tem que sofrer, tá? Os espíritos encarnam-se como homens e como mulheres, porque não tem sexo, como nós vimos, tá? Eles têm que progredir em todos os patamares, em todos os níveis. Então, certa vez vem de homem, certa vez vem de mulher, ocupando posições sociais, ocupando provas, ocupando deveres e obrigações, ou provando ou espiando, tanto como homem como mulher. E as novas ocasiões para adquirir experiência. Nós nunca vamos alçar a magnitude do espírito evoluído, dos espíritos superiores, se não passarmos por todas as etapas, sejam elas como mulher, sejam elas como homem. Pois bem, dê um ponto final nessa explicação. Agora, não vamos misturar essa explicação com as curiosidades que aguçam a gente como ser humano no tocante às provas que a gente observa na rua, que observa no nosso dia a dia. Pessoas falando de gênero, trocando de sexo, não se encontrando, não aceitando o corpo que se encontra, e isso está relacionado a resgates, a provas, a erros do passado. Essa irresignação, essa luta que a pessoa tem de não se identificar com o corpo que veio, não aceitando ser homem ou ser mulher, está ligado às provas, está ligado ao ressarcimento, à indenização ou à expiação que ele está pagando. Mas as hipóteses são inúmeras, são infinitas. Os erros que uma pessoa cometeu, por exemplo, ao abusar
da qualidade de ser homem ou da qualidade de ser mulher, podem estar servindo de expiações agora para as vidas presentes. Então não vamos misturar com isso, que isso é um outro assunto. Nós vamos entrar numa seara agora, se a gente falar disso, a gente vai entrar numa seara muito profunda e a gente vai sair do tema que é a pluralidade das existências. Quando chegar o momento, eu vou falar sobre esse assunto e a gente vai aprofundar esse assunto que está em voga, que mexe com as pessoas, com os nossos adolescentes, né? É diferente a liberdade, é diferente o conceito moral da libertinagem. E se uma pessoa sofre os reveses de não aceitação do corpo que está, é porque existe ali um espírito que tem alguma coisa a resgatar. Legal? Então, sexo nos espíritos. Espírito não nasce do espírito. Quem criou nós, criaturas, foi o Pai. O Pai criou seus filhos, os espíritos, as centelhas divinas. Criou a todos, iguais para a dor e para o amor. Todos iguais. E nós não sabemos quando fomos criados, os espíritos. Ainda não é dado essa oportunidade da gente saber. Mas é uma outra história, é um outro capítulo. Falando de pluralidade de existências e de sexo do espírito, nós entramos no item 7, que fala de parentesco e filiação. É a pergunta 203, tá? Muito interessante essa etapa do livro, que também nos traz, nos reporta para exemplos muito habituais do nosso cotidiano, como atrasadinhos que somos aqui neste planeta tão carnal. A pergunta número 203 fala assim: os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma? Olha só que interessante, né? Para aqui a pergunta. Preca. Por que isso? Porque nesta época de codificação, 1857, havia doutrinas que achavam que a alma emprestava um pedaço dela para gerar o filho. E nós sabemos que isso não é verdade, tá? Então, os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma. Nós sabemos que nós somos seres individuais, mas vamos continuar a pergunta. Os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma ou nada mais fazem do que dar a vida animal, a que uma nova alma vem juntar depois da vida moral? Olha só, ele já pergunta e já responde, porque ele fala, ou os pais só dão a vida animal para essa nova alma que vem. Eles só dão a vida animal para essa alma que vem. Somente ela, porque a alma é indivisível. Nós somos indivisíveis, tá? E nós podemos usar da ciência para dar um exemplo, por exemplo, da nossa indivisão. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, os espíritos também não podem estar no mesmo lugar. Dois corpos não podem estar no mesmo lugar. Dois espíritos também. Então, não há um desprendimento e nenhuma fragmentação de alma para gerar o filho. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Quando ele responde isso, aqui a tradução do meu livro é pai estúpido, o livro de vocês pode ter uma outra tradução semelhante ou sinônima a essa, mas quando fala que um pai estúpido pode ter filhos inteligentes, é porque se o pai estúpido tivesse doado uma parte da alma para gerar um filho, esse filho também seria estúpido. Então, é indivisível a alma. Então, ele diz assim, um pai estúpido pode ter filhos inteligentes, para ratificar, para confirmar e para explicar à luz da razão de que a alma do filho é diferente da alma do pai. O pai, como eu disse no começo, empresta a matéria corporal e orgânica para gerar um novo corpo, numa nova reprogramação reencarnatória para a vinda de um novo espírito. E esse espírito, nós vamos ver, está ligado a esse pai por histórias e experiências passadas. 204. Desde que tivemos muitas existências, é uma afirmativa, desde que tivemos muitas existências,
quer dizer, afirmando que nós tivemos muitas existências, o parentesco remonta às anteriores. Será que o nosso parentesco de hoje remonta, ou o parentesco tem origem nas experiências anteriores, nas vidas sucessivas que tivemos? Nós sabemos que ao nos desprendermos do corpo, a gente volta para a vida verdadeira, que é a vida espiritual, certo? Isso não tenha dúvida, né? O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz um item que fala do parentesco material e do parentesco espiritual. Peguem lá um capítulo do Evangelho para dar uma lidinha rápida, onde ele explica a diferença do parentesco material, carnal, para o parentesco espiritual. O parentesco espiritual é o lado de lá, a vida verdadeira, o plano espiritual, onde nós, espíritos e almas, somos todos irmãos, filhos de um pai, em diferentes graus, em diferentes escolas, em diferentes mundos, em diferentes níveis. Lá, no nosso parentesco espiritual, nós adquirimos afinidades espirituais. E o parentesco carnal, aqui, da orgânica, matéria orgânica, que é transmitido, é realizado através das células chamadas família, ok? Por isso, lá no Evangelho fala isso, por isso que nós, às vezes, nos identificamos muito com uma pessoa que nem nosso parente não é. Quantos de nós temos amigos ou conhecidos que nós tratamos e consideramos como verdadeiros irmãos por afinidade, mas não temos o parentesco sanguíneo? O título do Evangelho poderia ser chamado assim, de parentesco sanguíneo e parentesco espiritual. Então, a 204 fala disso. Se essas existências que nós tivemos o parentesco remonta a isso. Quer dizer, essa origem, né, de parentesco. E a resposta é que isso não poderia ser de outra forma. Acabei de explicar, a família espiritual, todos filhos de um pai só, Deus, e as famílias celulares, materiais, corporais. Então não pode ser de outra maneira esse parentesco que nós temos aqui hoje na Terra, tá? Porque a sucessão das existências corpóreas, as várias vezes que os espíritos se reencarnam, eles vão adquirindo liames, vão adquirindo afinidades, vão adquirindo dívidas também. Não se esqueçam disso, dívidas também. Além de afinidades, vão se endividando. Por isso que às vezes são forçados, entre aspas, a reencarnarem em conjunto, no mesmo lar, nas mesmas situações, nas mesmas expiações e nas mesmas provas. Tomem cuidado com isso. Disso decorre frequentemente as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. É o que eu acabei de dizer. Às vezes você nem tem um parentesco sanguíneo com determinada pessoa e essa pessoa lhe é afim, essa pessoa lhe é simpática. E no mundo dos espíritos, numa visão muito maior, numa visão macro, nós pertencemos à família chamada Deus. Todos irmãos uns dos outros. Olha que ideal e que maravilhoso seria se a gente estivesse num grau bem evoluído, muito evoluído, onde nós nos reconhecêssemos no plano espiritual como irmãos verdadeiros, nos amando uns aos outros. Muito legal seria, né? É o sonho, acho que, de todo mundo, tá? Muito bom. Pergunta 205 fala: segundo certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços da família, fazendo remontar as existências anteriores. Essa pergunta do 205, ela é muito capciosa ao tempo que ela foi trabalhada para estar aqui, a 205. Vou tomar uma aguinha aqui. Por quê? Porque é o seguinte, na época, antes do Espiritismo, havia a predominância do materialismo. Após a Revolução Francesa, predominou-se muito o materialismo. O racionalismo também era muito forte na época. E os estudiosos da época e as outras doutrinas combatiam o Espiritismo
Porque o Espiritismo veio trazer a tese e a explicação da reencarnação e das vidas sucessivas, tá? E as pessoas combatiam o Espiritismo quando o Espiritismo falava de reencarnação. E diziam que se você reencarna e troca de corpo, e troca de família, e troca de função, isso enfraqueceria os laços familiares. Isso até, de um certo modo, eles queriam enfraquecer a teoria do Espiritismo, dizendo que ele estaria enfraquecendo com essa teoria as famílias, o amor das famílias. Como nós sabemos, a família é uma importância muito grande na sociedade do homem. Então, nesta época, os outros estudiosos e outras doutrinas, outras religiões queriam combater o Espiritismo, quando eles falavam e atacavam o Espiritismo, porque o Espiritismo defendia a reencarnação. E o Espiritismo nos explica que a reencarnação não quebra os laços de família. Não é porque você vem em vários corpos, em várias situações, de várias maneiras, espiando e provando, que você vai enfraquecendo os laços da família. Eu acabei de dizer que nós somos filhos de uma família fraternal, espiritual e universal. A reencarnação é ao contrário. A reencarnação amplia os laços da família, em vez de destruí-los. Porque se você pegar e pensar de um modo grosso, de um modo raso, você reencarnando para amar e para se melhorar, e cada vez amando mais, se melhorando, ajudando uns aos outros e criando laços de afinidade ao invés de laços de dívida, você está ampliando. Você pode até ampliar as suas afinidades espirituais das trevas. Cada vez que você vem, você adquire mais inimigos. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de ampliar os laços de amor, de afeto, de progresso, laços de família. Então, cada vez que você vem com o objetivo de reencarnar e ajudar e impulsionar a família, e a sua família aumenta, e você troca de família e vem numa família espiritual de afinidade, um ajuda o outro, aí você reencarna no meio de uma família complicada para ajudar aquela família, impulsionar aquela família, você está ampliando os laços, em vez de destruí-la. Baseando-se o parentesco em afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. Quer dizer, você vai evoluindo, você vai crescendo tanto no processo reencarnatório que os laços de família ficam mais leves, mais sutis, melhores. A reencarnação amplia o dever da fraternidade. A fraternidade deriva da caridade. A caridade é a mais sublime das virtudes celestiais, a mais completa. Então a reencarnação amplia a nossa virtude de ser fraterno. E o Pai quer que os seus filhos sejam fraternos, pois o nosso vizinho ou o nosso criado pode se encontrar num espírito de vosso sangue. Olha que Deus sábio, mistura o vizinho, o empregado com o patrão, e aí você vai evoluindo. Uma hora você manda, outra hora você é mandado, outra hora você ama, outra hora você é amado. Uma hora você ajuda, outra hora você é ajudado. Outra hora você vem homem, outra hora você vem mulher. Sem falar dos erros, só falando das virtudes. E aí você cresce, espírito de luz. Estou enxergando aí, muita gente de luz está assistindo aí, com certeza. Muito bom. Vamos lá. Aí a 205 traz a 205A. Deriva, né? Ela é uma subpergunta. E falando da reencarnação. E a 205A, falando da reencarnação, pergunta: ela diminui, entretanto, a importância que alguns atribuem à sua filiação? Porque se pode ter tido como um pai um espírito que pertencia a outra raça, ou que tivesse vivido em condição bem diversa? Essa pergunta é o seguinte, tá? Então, a reencarnação aí que você está falando, uma hora você vem de um jeito, outra hora você vem do outro, isso daí diminui a importância da filiação, a importância que se dá? Se uma hora você vem de um jeito ou de outro, isso tanto faz. Será que isso tanto faz? Uma hora é uma raça, outra hora é outra. Eu sou indiferente a isso. Disso eu não quero saber. Não.
É pelo contrário. Quando você se isola assim, ou quando você se envaidece, olha a vaidade presente. Você está em jogo, você está usando os vícios mais conhecidos que impedem o espírita de evoluir. O vício do egoísmo e do orgulho. Esse orgulho e esse egoísmo traz esse conceito errôneo de que é cada um para si e Deus para todos. Essa pergunta quebra a corrente fraternal. Quando você fala que diminui a importância da filiação, porque uma hora você vem de um jeito, outra hora você vem de outro. Não é assim, tá? Você, pensando dessa forma, como está perguntando, você está se sentindo envaidecido ou orgulhoso, que você é o centro das atenções. Nós somos criaturas, nós não somos criador. E o Pai quer ver os seus filhos unidos. Basta pensar assim, tá? O que a maioria honra nos antepassados são títulos, classe e fortuna. Então a pessoa não quer ser lembrada. Não sei se vai falar aqui, senão eu vou dar spoiler aqui, deixa eu ler. Este tipo de pensamento, de ficar honrando classe social, título e fortuna, coroa, né? Este tipo coroa a pessoa que tem vergonha de ter um antepassado sapateiro. Ele dá o exemplo do sapateiro, honesto. Eu tenho vergonha do meu antepassado, ele era sapateiro. Mas ele era honesto. Mas é sapateiro. Mas eu fico muito feliz de ter na minha família a origem de um rei, por exemplo, de um nobre, que o livro aqui fala de um nobre debochado. Nos tempos de hoje, um nobre corrupto, podemos dizer assim, né? Então, se você pensar dessa forma, que a reencarnação diminui a importância filial, e você pensando assim, você está agindo com orgulho, você está pensando desta forma, que você vai ter vergonha de ter tido um antepassado sapateiro, mas que era honesto. Como se a honestidade não valesse nada, né? E você estaria feliz por ser descendente de um nobre corrupto. Nossa, que orgulho que seria, né? E continua, mas digam ou façam o que quiserem, não impedirão que as coisas sejam como são, porque Deus não regulou as leis da natureza pela nossa vaidade. Essa pergunta, como eu disse agora há pouco, quebra a vaidade. O vaidoso, nessa escala, quer vir reencarnando como um nobre. Lembra daquela passagem bíblica que fala que é mais fácil um camelo passar no bumbum da agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Eu acho que é assim, né? O camelo é a tradução de cabo grosso, tá? Tradução da língua da época. Foi traduzida de várias formas e chegou aqui na gente como camelo, mas a tradução é cabo. É mais fácil um cabo passar no bumbum da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E a pessoa se sente envaidecida por pertencer vidas sucessivas à classe nobre. Cuidado com isso. Jesus não tinha nobreza nenhuma e foi o espírito mais evoluído que teve na Terra. Vamos para 206. A 206 diz: desde que não há filiação entre os espíritos dos descendentes de uma mesma família, não há filiação entre os espíritos, tá? De uma família, o culto dos antepassados seria uma coisa ridícula? Olha aqui também, essa pergunta é da época, 1857, onde a vaidade era demais, né? As pessoas deixavam a classe proletária no chinelo. Você não é de uma família de sangue azul. Essa pergunta 206 é isso, tá? E aí essas pessoas ficavam cultuando seus antepassados, venerando os seus antepassados, né? É a vaidade. A vaidade está aqui entre nós até hoje, né? Desde 1857 já era o alerta de Kardec. E a resposta é seguramente que não.
não é errado, não é ridículo você sentir feliz, orgulhoso pelos seus antepassados. Não há problema nenhum nisso, tá? Seguramente que não, porque devemos sentir-nos felizes porque nós pertencemos a uma família aonde encarna espíritos elevados. Então, se você vem reencarnando numa família de cunho moral muito bom, não há problema nenhum de você ficar feliz, não se envaidecer, ficar feliz por participar desta família, tá? Embora os espíritos não procedam uns dos outros, quer dizer, embora não somos derivados de outros espíritos, não tem menos afeição pelos que estão ligados a ele por laços de família, porque os espíritos são frequentemente atraídos a essa ou aquela família por causa das simpatias ou ligações anteriores. Vamos dar um exemplo aqui, tá? Vamos dar um exemplo. Você imagina um espírito que se encarna na mesma família sucessivas vezes, sucessivas reencarnações. Ele vem reencarnando na mesma família. E ele se sente orgulhoso por participar daquela família de pessoas tão esclarecidas e moralmente evoluídas. Chega um ponto que a missão, chega um ponto que a sua educação moral te solicita. A sua consciência passa a te dizer que você pode mais do que aquilo. E que mal teria você, já evoluído, um espírito esclarecido, e que vinha sendo atraído só para aquela família, que mal teria se você pedisse como uma missão de vir numa família pior, de espíritos com afinidade, com espíritos com menos afinidade com você, só que mais atrasadinhos moralmente. Você estaria sendo colocado no núcleo de uma outra família para impulsionar o crescimento daquela família. Isso seria uma missão, não uma expiação. Seria uma prova. Você está pedindo uma prova para evoluir mais rápido. Você estaria se destacando daqueles espíritos afins que você vem encarnando para, em missão, ajudar a progredir outro núcleo familiar. Penso que seria ótimo o espírito conseguir e autorização para reencarnar dessa forma, tá? Então ele vai, no laço espiritual e universal, ajudar os outros irmãos. E continua a resposta. Mas acreditar que os espíritos dos vossos antepassados não se sentem absolutamente honrados com o culto que lhes tributais por orgulho. Então, quando você acha que os seus antepassados no plano espirituais estão orgulhosos porque você fica lá honrando eles, muito pelo contrário, só se eles forem bem atrasados. E se eles forem bem atrasados, seus antepassados atrasados estão aqui, agarrados na crosta terrestre, acorrentados na matéria, tá? Então, eles nem sentem nada de você ficar aqui honrando eles. Seu mérito não recai sobre vós, senão na medida que vos esforçais a seguir os bons exemplos. Então, se o espírito do seu antepassado que já desencarnou tem um mínimo de esclarecimento, ele vai entender que essas honrarias materiais, essas honrarias que recebemos durante a vida, ficam aqui, né? Às vezes as pessoas são homenageadas na terra, já recebemos na terra, em vida, os nossos presentes. E quando chegamos no mundo espiritual, chegamos pobres de moral. Então esses espíritos dos nossos antepassados ficam mais felizes se a gente seguir os bons exemplos do que ficar honrando eles. Somente assim a vossa lembrança lhes pode ser não agradável, mas até mesmo útil. Então, você, usando os bons exemplos e se melhorando, você está agradando os seus antepassados, deixando a sua reencarnação útil, tá? E não fútil. Nós sabemos que um espírito esclarecido, não os atrasados, tá? Os espíritos esclarecidos não
não são afetados por nenhum tipo de crença humana. Os espíritos esclarecidos não são afetados por crucifixo, por estar de joelho ao rezar, por água benta, por mandinga, por cor de roupa, por gesto, tá? Isso não afeta, nem nada do mundo corporal afeta o mundo espiritual. A ressalva é de que o espírito é esclarecido, porque os espíritos mais enraizados na matéria são afetados. Nós vemos algumas religiões espiritualistas, né, que fazem trabalhos de amarração, de acorrentar. Isso daí afeta somente os espíritos atrasados, não os espíritos esclarecidos. Os espíritos esclarecidos não são afetados por nenhum símbolo humano, nem cruz, nem corrente, nem alho, nem planta, nem nada, tá? A mente cria a vida que procuramos. A mente cria todo dia o que somos. Então fica a dica, fica o aprendizado do item 7, parentesco e filiação, dentro do capítulo Pluralidade das Existências. Agora no capítulo 8, nós vamos parar por aqui, nós vamos parar a 207, tá? Para o próximo vídeo, para não ficar muito comprido o vídeo. Senão dá uma preguicinha de assistir, né? Vai dormindo. Então a gente parou, já lemos a 206, a partir do próximo vídeo nós vamos na 207, semelhanças físicas e morais. Olha que item interessante. Será que é um pedacinho da moral do meu espírito passa para o meu filho? Tá? Então, semelhanças da carne e do espírito. Obrigado. Um beijo a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco e que podemos aplicar essas leituras boas, saudáveis, em dias tão truculentos que vivemos. Muito amor a Deus.